Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos. Vamos para mais um dia de leitura. Hoje estaremos encerrando o capítulo de Levítico e na próxima leitura já estaremos iniciando o livro de Números e tem sido muito bom. Deixa aí nos comentários qual tem sido a sua experiência, né? Algumas pessoas já têm relatado, entrado em contato comigo, né? Compartilhado aquilo que Deus tem feito em suas vidas através da leitura e tudo isso é muito bom, né? Que se uma vida já é tocada, para nós já é o suficiente, já é motivo da gente continuar com essa leitura. Eu sou muito grato a Deus e por você fazer parte desse projeto. Então vamos lá, no livro de Levítico, capítulo 25. E o Senhor falou a Moisés no Monte Sinai, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando entrardes na terra a qual vos dou, então a terra será guardada. A terra guardará um Shabá ao Senhor. 6 anos semeará o seu campo, e 6 anos podarás a sua vinha, colherás o seu fruto. Mas, no 7º ano, haverá Shabá de descanso para a terra, um Shabá ao Senhor. Tu não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Não se farás o que nascer espontaneamente depois da colheita. Não colherás as uvas da sua vinha descoberta, porque este ano será o ano de descanso da terra. E o Shabá da terra será alimento para vós, para ti e para o seu servo, para a sua serva, para o seu servo contratado, e para o estrangeiro que peregrina contigo, e para o seu gado, e para os animais que estão na sua terra, e todo o seu incremento será para alimento. E tu contarás 7 Shabás de anos, 7 vezes 7 anos, e o espaço dos 7 Shabás de anos serão para ti 49 anos. Então tu farás tocar a trombeta do jubileu, no 10º dia do 7º mês, no dia da expiação. Fareis tocar a trombeta por toda a vossa terra, e santificareis o ano do 50º, e proclamareis liberdade em toda a terra, a todos os seus habitantes. Isso será jubileu para vós. Cada homem retornará à sua possessão, cada homem retornará à sua família. Esse 50º ano será para vós jubileu, e não semeareis e nem colhereis o que nele crescer de si mesmo, e nem vindimareis as uvas da sua vinha descoberta. Pois isto é o jubileu. Santo será para vós, comereis o acréscimo do campo. Neste ano de jubileu, retornareis cada homem para a sua possessão. E se vós venderdes alguma coisa até o seu próximo, ou comprardes alguma coisa da mão do seu próximo, não oprimais uns aos outros. Conforme o número dos anos após o jubileu, tu comprarás o teu próximo. E conforme o número dos anos dos seus frutos, ele venderá a ti. Conforme a multidão dos anos aumentarás o seu preço, e conforme a diminuição dos anos abaixarás o seu preço. Porque conforme o número dos anos dos frutos, ele vende para ti. Portanto, ninguém oprima um ao outro, mas tu temerás o teu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Porquanto fazeis os meus estatutos e guardais os meus juízos, fazei-os e habitareis na terra em segurança. E a terra dará o seu fruto, e comereis até vos fartar, e nela habitareis em segurança. E se disseres, o que comeremos no 7º ano? Eis que não havemos de semear nem colher o vosso incremento. Então eu mandarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. E no 8º ano semeareis e comereis do fruto velho, até o 9º ano, que venha o seu fruto, comereis da fartura antiga. A terra não se venderá para sempre, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Em toda a terra da vossa possessão concedereis a redenção à terra. Se teu irmão empobrecer e vender certa quantidade da sua possessão, e se algum parente vier para redimir, então ele resgatará o que vendeu ao seu irmão. E se o homem não tiver ninguém para redimir, ele mesmo for capaz de redimi-la, então ele contará os anos desde a sua venda e restituirá o excesso ao homem a quem vendeu, para que retorne à sua possessão. Mas se ele não for capaz de restaurar-lhe, então o que foi vendido permanecerá na mão do comprador até o ano do jubileu. E no ano do jubileu
Sairá ele e tornará a sua possessão. E se um homem vender uma casa de morada em cidade murada e ele não poder resgatá-la dentro de um ano inteiro após a sua venda, durante um ano inteiro ele poderá resgatá-la. Mas se não for resgatado no espaço de um ano inteiro, então sua casa, se estiver na cidade murada, pertencerá para sempre àquele que a comprou, por todas as suas gerações. Não sairá no jubileu. Mas as casas das aldeias que não têm muro em volta serão consideradas como os campos da região. Elas poderão ser resgatadas e sairão no jubileu. Contudo, a cidade dos levitas e as casas das cidades de sua possessão, os levitas poderão resgatá-las a qualquer tempo. E se um homem comprar dos levitas, então a casa que foi vendida e a cidade de sua possessão sairão no ano do jubileu, porque as casas das cidades dos levitas são a sua possessão entre os filhos de Israel. Mas o campo dos arredores das suas cidades não se poderá vender, porque é sua possessão perpétua. E se teu irmão empobrecer e suas forças decaírem, então tu o socorrerás, sim, embora seja um estrangeiro ou um peregrino para que viva contigo. Não tomarás dele como usura, nem como ganho, mas temerás o teu Deus para que o teu irmão possa viver contigo. Não lhes darás dinheiro como usura, nem emprestarás os seus mantimentos por ganância. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para vos dar a terra de Canaã, e para ser vosso Deus. E se teu irmão que habita contigo empobrecer, e se vender a ti, não o obrigará a servir como escravo, mas como um servo contratado, como um peregrino, ele estará contigo e te servirá até o ano do jubileu. E então ele partirá de ti, ele e seus filhos com ele, e retornará à sua própria família, e a possessão dos seus pais retornará, porque eles são meus servos que eu tirei da terra do Egito. Eles não serão vendidos como escravos. Tu não governarás sobre ele com rigor, mas temerás o teu Deus. Quanto aos escravos, as escravas que tiveres serão dos pagãos que estão ao redor de vós. Deles comprareis escravos e escravas. Também dos filhos dos estrangeiros que peregrinam entre vós, comprareis deles as suas famílias que estiverem convosco, que tiverem gerado na vossa terra, e vos serão por possessão. E os possuireis por herança para vossos filhos e depois de vós, para os herdarem por possessão. Eles serão vossos servos para sempre. Mas sobre os vossos irmãos, os filhos de Israel, não governareis uns sobre os outros com rigor. E se um peregrino ou estrangeiro que está contigo alcançar riqueza, e teu irmão que está com ele empobrecer e se vender ao peregrino ou estrangeiro que está contigo, ou um membro da família do estrangeiro, depois de se vender, ele poderá ser resgatado novamente. Um dos seus irmãos poderá resgatá-lo. Ou seu tio, o filho de seu tio resgatará, ou qualquer um de seus parentes. Alguém da sua família poderá resgatá-lo, ou, se ele for capaz, poderá resgatar a si mesmo. Ele contará com aquele que o comprou desde o ano que foi vendido a ele até o ano do jubileu, e o preço de sua venda será conforme o número dos anos, conforme o tempo que o servo contratado estará com ele. Se ainda muitos anos faltarem, de acordo com esses anos, ele dará o preço da sua redenção, segundo o dinheiro pelo qual foi comprado. E se ainda restarem poucos anos até o ano do jubileu, então se calculará com ele segundo os seus anos. Ele dará de novo o preço de sua redenção. E como servo contratado anualmente, estará com ele. E outro não governará sobre ele com rigor diante dos seus olhos. E se ele não for resgatado nesses anos, então ele sairá no ano do jubileu, tanto ele como seus filhos. Pois para mim os filhos de Israel são servos. Eles são meus servos, que eu tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não fareis para vós ídolos, nem imagem de escultura, nem levantareis para vós estátua, nem colocareis alguma imagem de pedra na vossa terra para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus Shabás, e eu os reverenciareis o meu santuário, Eu sou o Senhor. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e o fizerdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará o seu incremento, e as árvores do campo darão o seu fruto.
E a vossa debulha alcançará até a vindima, e a vindima alcançará até o tempo de colheita, e comereis o vosso pão até vos fartar, e habitarei na vossa terra com segurança. Eu darei paz na terra, e deitareis, e não haverá quem vos amedronte. Farei desaparecer da terra todos os animais ferozes, nem espada passará por vossa terra. E perseguirei os vossos inimigos, e eles cairão diante de vós a vossa espada. E 5 de vós perseguirão a um cento, e 100 de vós colocarão 10.000 em fuga. E os vossos inimigos cairão diante de vós a espada. Porque eu terei respeito para convosco, e vos farei frutificar, vos multiplicarei, estabelecerei meu pacto convosco, e comereis a provisão envelhecida, e tirareis para fora o velho, por causa do novo. E eu estabelecerei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos abominará. Eu andarei no meio de vós, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os canzis do vosso jugo, e fiz andar erguidos. Mas se não me ouvirdes, e não fizerdes todos os mandamentos, e desprezardes os meus estatutos, e se a vossa alma abominar os meus juízos, de modo não cumpridos todos os meus mandamentos, quebrando o meu pacto, então eu também vos farei isto. Porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente que consome os olhos e causa angústia ao coração. E semeareis a vossa semente em vão, porque os vossos inimigos a comerão. Eu colocarei a minha face contra vós e serei mortos diante de vossos inimigos. E os que vos odeiam reinarão sobre vós, e fugireis sem que ninguém vos persiga. E se ainda contudo não me ouvirdes, então eu vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. E eu que darei orgulho do vosso poder, farei o vosso céu como ferro, e a vossa terra como bronze. E a vossa força se gastará em vão, pois a vossa terra não dará incremento, nem as árvores da terra darão os seus frutos. E se andardes em oposição a mim, e não quiserdes me ouvir, eu trarei 7 vezes mais pragas para vós, conforme os vossos pecados. Eu também enviarei animais selvagens entre vós, os quais roubarão os vossos filhos, e destruirão o vosso gado, e vos reduzirão em número, e os vossos altos caminhos serão desolados. Se ainda não fordes reformados por mim através dessas coisas, mas ainda andares em oposição a mim, então eu também andarei em oposição a vós, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Eu trarei a espada sobre vós, que executará a vingança do meu pacto, e quando vos ajuntardes nas vossas cidades, eu enviarei a peste entre vós, e serei entregues na mão do inimigo. E quando vos quebrar a vara do seu pão, 10 mulheres assarão o vosso pão em um forno, e lhe entregarão novamente o vosso pão por peso, e comereis e não ficareis satisfeitos. E se com tudo isso não me ouvirdes, mas ainda andardes em oposição a mim, então eu também andarei contrariamente convosco em fúria, e eu mesmo vos castigarei 7 vezes por causa dos vossos pecados. Comereis a carne dos vossos filhos, e a carne das vossas filhas comereis. Eu destruirei os vossos lugares altos, e cortarei as vossas imagens, e lançarei as vossas carcaças sobre as carcaças dos vossos ídolos, e a minha alma vos abominará. E porei as vossas cidades em ruínas, e trarei os vossos santuários à desolação, e não cheirarei os vossos cheiros suaves. Eu trarei a terra à desolação, e os vossos inimigos que nela morarem se espantarão disso. E eu vos espalharei entre os pagãos, e desembainharei a espada atrás de vós. E a vossa terra ficará desolada, e as vossas cidades serão arruinadas. Então a terra desfrutará do seu Shabás, e todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará, e desfrutará do seu Shabás. Enquanto ficar desolada, descansará, porque não descansou nos vossos Shabás, quando habitáveis nela. E sobre os que de vós ficarem vivos, eu enviarei um pavor tão grande ao seu coração, na terra dos seus inimigos, que o som de uma folha que se mover os perseguirá. Eles fugirão como quem foge da espada, e cairão sem que ninguém os persiga.
Eles cairão uns sobre os outros como diante da espada, sem que ninguém os persiga, e não tereis poder algum diante dos vossos inimigos. E perecereis entre os pagãos, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. E aqueles que entre vós ficarem se definharão pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, também na iniquidade dos seus pais, e eles se definharão. Se eles confessarem sua iniquidade, e de sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, as suas transgressões, com que eles transgrediram contra mim, e também que andarem em oposição a mim, eu também andei em oposição a eles, e os trouxe para a terra dos seus inimigos. Se então seus corações incircuncisos se humilharem e eles aceitarem a punição da sua iniquidade, então eu lembrarei do meu pacto com Jacó, e também o meu pacto com Isaque, e também o meu pacto com Abraão. Me lembrarei e me lembrarei da terra. A terra também será deixada por eles, e folgará nos seus shabatos enquanto estiver desolada sem eles. Eles aceitarão a punição da sua iniquidade, mesmo porque eles desprezaram os meus juízos, e porque a sua alma abominou os meus estatutos. Apesar de tudo, quando eles estiverem na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem os abominarei, para destruí-los completamente e quebrar o meu pacto com eles, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Mas por causa deles, me lembrarei do pacto dos seus antepassados, que eu trouxe da terra do Egito, e perante os olhos dos pagãos, para ser o seu Deus. Eu sou o Senhor. Esses são os estatutos e os juízos e as leis que o Senhor fez entre si e os filhos de Israel no Monte Sinai, pela mão de Moisés. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando um homem fizer um voto especial, as pessoas serão ao Senhor por tua avaliação. E a sua avaliação será de um homem, da idade de 20 anos até os 60 anos. Será a sua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Se for mulher, sua avaliação será de 30 ciclos. Se for de idade de 5 anos até 25 anos, a tua avaliação do homem será de 20 ciclos, e a da mulher de 10 ciclos. Se for da idade de 1 mês até 5 anos, então a sua avaliação do homem será de 5 ciclos de prata, e a tua avaliação da mulher será de 3 ciclos de prata. Se for da idade de 60 anos acima, e se for homem, sua avaliação será de 15 ciclos, e da mulher de 10 ciclos. Mas se ele for mais pobre do que a tua avaliação, então ele se apresentará diante do sacerdote para que o sacerdote o avalie conforme a habilidade que prometeu. O sacerdote o avaliará. E se for um animal do qual o homem traz uma oferta ao Senhor, tudo que algum homem der ao Senhor será santo. Ele não alterará nem trocará por bom por mal, ou mal por bom. Mas se ele trocar o animal por animal, tanto que for trocado como aquele que se trocou, serão santos. E se for algum animal impuro do que eles não oferecerem sacrifício ao Senhor, então ele apresentará o animal diante do sacerdote. O sacerdote o avaliará, seja bom, seja mal, conforme a avaliação do sacerdote, assim será. Porém, sem alguma maneira resgatar, então ele acrescentará a quinta parte além da sua avaliação. E quando um homem santificar a sua casa para ser santo ao Senhor, então o sacerdote a avaliará. Seja boa ou seja má, como o sacerdote a avaliar, assim será. E se o que santificou resgatar a sua casa, então ele acrescentará a quinta parte do dinheiro da tua avaliação e será dele. E se um homem santificar ao Senhor uma parte do campo da sua possessão, então a tua avaliação será segundo a sua semente. Um homer de semente de cevada será avaliada por 50 ciclos de prata. Se ele santificar o seu campo desde o ano do jubileu conforme a tua avaliação, ficará. Mas, se ele santificar o seu campo depois do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro conforme os anos restantes até o ano do jubileu. Isso se abaterá da sua estimativa. E se aquele que santificou o campo de alguma maneira o resgatar, então ele acrescentará a quinta parte do dinheiro da estimativa. Ele será assegurado. E se ele não resgatar o campo, ou se ele vender o campo a outro homem, não será mais resgatado, mas o campo
quando sair o ano do jubileu, será santo ao Senhor, como um campo consagrado, e a possessão dele será do sacerdote. E se um homem santificar ao Senhor um campo que ele comprou, o qual não é dos campos de sua possessão, então o sacerdote contará o valor da sua avaliação até o ano do jubileu, e lhe dará sua avaliação naquele dia como coisa santa ao Senhor. E no ano do jubileu, o campo retornará àquele homem que foi comprado, aquele homem a quem a terra pertencia, e toda a sua avaliação será conforme o ciclo do santuário, de 20 geras será o ciclo. Somente o primogênito dos animais, por já ser do Senhor, nenhum homem santificará, seja boi ou ovelha, ele é do Senhor. E se for um animal impuro, então ele resgatará de acordo com a sua avaliação e acrescentará a quinta parte. Ou se não for resgatado, então deverá ser vendido de acordo com a sua avaliação. Todavia, nenhuma coisa consagrada que um homem consagrar ao Senhor, de tudo que ele tem, tanto de homem como de animal ou do campo de sua possessão, se venderá ou se resgatará. Toda coisa consagrada será uma coisa santíssima ao Senhor. Nenhuma coisa consagrada que for consagrada do homem será resgatada, mas certamente será colocada à morte. E todos os dízimos da terra, quer da semente da terra ou do fruto da árvore, são do Senhor. Santas são ao Senhor. E se um homem quiser resgatar de seus dízimos, acrescentará a quinta parte sobre ela. E acerca dos dízimos do gado e do rebanho e de tudo que passar debaixo da vara, a 10ª parte será santa ao Senhor. Ele não procurará entre o bom e o mal, nem o trocará. E se ele o trocar, então tanto ele como o trocado serão santos, não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés, aos filhos de Israel, no Monte Sinai. Então, queridos, obrigado. Encerramos aqui a nossa leitura, fechamos o livro de Levítico e na próxima dia já iniciaremos o livro de Números. Obrigado por você ter vindo, chego até aqui conosco. Peça sua contribuição, curtindo o vídeo, compartilhando, deixa aí seus comentários, suas sugestões, dúvida, qualquer coisa que você queira falar a respeito do nosso conteúdo aqui, fique à vontade, ok? Então, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.